Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de física e hoje o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar aqui vai ser relacionado à força normal que está contido na apostila página 12. Então, nas últimas aulas nós estávamos trabalhando com a aplicação das leis de Newton, o conceito de força, no caso da força-peso. Agora nós vamos trabalhar com outro tipo de força lá na sequência que nós vimos lá no sumário, que é a força normal. O que seria essa força normal aqui, fazendo uma definição geral desse termo? A força normal vem a ser uma chamada força de contato. É uma força de contato entre o corpo e a superfície. Então, o que nós temos? Nós temos aí um determinado corpo, esse corpo está apoiado sobre uma superfície, então essa força normal vai ser uma força de contato entre esse corpo e essa superfície, que nós chamamos de superfície de contato. Agora, nessa aula, nós vamos entender que essa força de contato entre os corpos aqui, ela é de diferente natureza. Por exemplo, a força-peso ela tinha uma natureza que ela era uma força que ela poderia acontecer com os corpos em uma determinada distância entre si. Não precisava haver contato entre esses corpos. Nós vimos lá, por exemplo, a lei da gravitação universal de Newton mostrou que essa força-peso, por exemplo, ela era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, poderia haver uma distância entre os corpos. A força normal, não. A força normal deve haver contato entre esses corpos. Outra característica importante que nós sabemos muito bem é que qualquer força, inclusive a força normal que nós vamos ver agora, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela é um vetor. Aqui é interessante colocar dois pontos aqui importantes aqui sobre a direção e o sentido desse vetor normal, ou esse vetor força normal. Primeiro ponto aqui é que a direção desse vetor, depois eu vou colocar pelo desenho um esquema para vocês entenderem melhor, mas aqui a direção ele vai ser perpendicular, ele vai ser perpendicular à superfície de contato, né? Primeiro de tudo, nós já temos a direção, ela vai ser perpendicular à superfície. Perpendicular, a palavra perpendicular significa que ele vai formar 90 graus com a superfície. Então, essa força. E o sentido? Todo vetor tem direção e sentido. O sentido desse vetor vai ser como? Ele vai ser oposto à força de, nesse caso aqui, compressão. A compressão seria o quê? Você tem uma determinada superfície, deixa eu pegar, por exemplo, tenho aqui uma superfície, pode ser esse livro, e eu tenho um determinado corpo, esse apagador. Então, o que acontece? Quando eu coloco esse apagador sobre essa superfície, esse apagador esse contato entre a superfície do livro e o apagador vai haver uma força de compressão. Então, esse apagador vai comprimir essa superfície. Assim como a superfície vai comprimir o contato aqui do apagador. Essa resposta aqui, que o livro vai fazer sobre o apagador, vai ser chamada a força normal. Então, ela vai ser uma reação anormal. É a mesma coisa quando nós vimos lá que eu aplico uma força sobre a parede. Eu aplico uma força de ação sobre a parede vai reagir sobre meus dedos, minha mão, com a reação que nós vamos chamar de força normal. Então, nada mais é que uma força reativa de contato. Beleza? Então, dando continuidade, nós temos a direção e o sentido. O módulo do vetor nós vamos definir futuramente, nós vamos definir mais para frente lá. Então, nós temos essas duas características. Outro ponto importante dessa força normal é que ela pode ser representada, vamos colocar aqui representação. Como que nós vamos representar essa força normal aqui? Nós vamos representar fisicamente com um N maiúsculo. Como ele é uma força vetorial,
nós vamos colocar uma setinha em cima do N. Então, ele pode ser representado por um N maiúsculo ou alguns livros representam um F e índice N, com uma setinha em cima. O livro aqui, nós vamos trabalhar mais com essa anotação aqui, com um N, setinha em cima é mais fácil, mais direto, né? Coloca um N com uma seta em cima, ou se for módulo, só o N, né? Então, esse vai ser a representação da força normal aqui na física. E outro ponto também importante que vocês, só para reforçar, qual vai ser a unidade da força normal? A unidade no SI, no Sistema Internacional. Assim como a unidade de qualquer outra força, é o Newton. Então, beleza? Então aqui são os primeiros conceitos, os conceitos principais de força normal que vocês podem consultar lá no material de vocês. Agora, vamos fazer um esquema, vamos esquematizar essa força normal. Eu vou escrever desse lado do quadro. Vamos considerar que nós temos então uma superfície. Para entender a força normal. E sobre essa superfície nós colocamos um bloco. Vamos colocar aqui uma caixa, ou nesse caso pode ser o nosso apagador, então nós temos uma superfície. O que vai acontecer? Vamos agora colocar em prática essas características aqui. Ele diz que o vetor, vamos agora desenhar um vetor normal, né, nesse esquema aqui, né? Então o que nós vamos considerar? A direção tem que ser perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. Eu tenho a superfície aqui na horizontal. Nós vamos traçar uma reta. Vou colocar um pontilhado aqui. Essa aqui vai ser uma chamada reta normal. Então a palavra normal, da força normal, é devido a essa reta normal. Essa reta normal é uma reta que faz o quê? Que forma 90 graus com uma outra reta. Ou com a superfície nesse caso. Então nós temos já a nossa reta normal. Nós já temos a direção. Podemos até estender essa direção aqui para o lado de baixo também. Traçamos essa reta normal, essa reta imaginária formando 90 graus com a superfície. Tá? Agora, qual que vai ser o sentido? O sentido tem que ser oposto à força de contato. Vamos dizer aqui que existe uma força de contato. Eu vou fazer o esquema aqui. O contato vai ser aqui entre a superfície e... O contato vai ser entre a superfície e o corpo. Aqui que vai ser a região de contato. Então, vamos dizer que essa caixa ela vai pressionar essa superfície. Então, ela vai ter uma força, uma compressão aqui. Vamos chamar essa aqui de força de compressão. Ou força de contato. Força de compressão. Essa força de compressão, né, como diz a palavra, vai comprimir a superfície, só que a superfície vai responder com uma força normal. Como é que vai ser essa força normal? Eu vou fazer... Se a força de compressão é para baixo, se eu tenho 10 newtons para baixo, por exemplo, a força normal vai ser 10 newtons para cima. Então a superfície vai responder com uma força que vai chamar de força normal. Essa aqui vai ser a nossa força normal. Então está de acordo com o que nós afirmamos aqui. O sentido então dessa força normal vai ser o quê? Oposto à força de compressão. Se a força de compressão está para cima, está para baixo, a força normal vai estar para cima. Eu poderia inverter a situação, vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos dizer agora que eu tenho uma força de compressão para cima, eu pego e aperto, empurro esse apagador para cima. Eu empurro esse apagador para cima aqui com o dedo, o que vai acontecer? O livro vai aplicar uma força normal daí para baixo. O contato é para cima, a compressão, e nesse caso daí a força normal seria para baixo. Sempre contrário à superfície. Uma reação. Agora, pessoal, então, basicamente nós vamos estudar aqui a força normal a partir desses conceitos. O que nós podemos também fazer aqui? Nós podemos determinar a força normal. Como que nós vamos determinar a força normal? Eu vou colocar 3 exemplos aqui, que vocês podem acompanhar pela apostila, na página 13, e nós vamos ver algumas determinações. Então, vamos colocar aqui, determinação da força N, da força normal. Certo? Como que nós vamos determinar a força normal? Eu vou citar aqui 3 exemplos. Eu vou colocando na ordem aqui. Vamos colocar a primeira situação. Primeira situação ali ele mostra
primeira situação ele mostra pessoas em cima de um pódio, né? Se vocês observarem aqui na figura, essa primeira figura aqui tem pessoas sobre um pódio. Então o que nós vamos analisar? Essas pessoas estão sobre o pódio, exercendo uma força-peso sobre o pódio e existe uma força normal que o pódio vai exercer sobre as pessoas. Aqui eu vou colocar de uma maneira geral, eu vou generalizar tanto no pódio como uma caixa sobre uma superfície, um prédio sobre uma estrutura. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar de maneira geral, além de um pódio, mas aqui é um objeto sobre uma superfície. Pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa sobre uma superfície. Então, a primeira situação aqui vai ser objeto. Coloquei assim, objeto sobre uma superfície. Superfície. Aqui é o seguinte, pessoal. Objeto sobre uma superfície, eu não quero ficar também, na verdade, desenhando as pessoas no pódio ali, então eu prefiro explicar aqui a partir de uma caixa sobre a mesa, que fica bem melhor de desenhar. Mas vocês podem imaginar também uma pessoa sobre o pódio. Então, a primeira situação, o que nós temos? Nós temos a superfície, eu vou escrever aqui em outra cor. Vou escrever em preto, né? Depois eu escrevo as cores, os vetores. Eu tenho a superfície aqui, né? Nossa, superfície, e eu tenho a caixa. Eu vou voltar naquele exemplo ali anterior, ou pode ser a pessoa no pódio. O que nós temos aqui? Quais são as forças atuantes sobre essa superfície? Nós temos que a primeira força aqui que nós temos é a força peso. Pode ser a força peso desse objeto aqui, né? Dessa caixa, ou a força peso da pessoa que está sobre o pódio. Então, a força peso nós conhecemos muito bem do assunto passado, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Podemos calcular facilmente. Podemos até colocar aqui. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Podemos calcular o peso. Só que se eu tenho um peso para baixo, a superfície vai reagir com uma força normal. Onde que vai ser a normal? Contrário, tanto a força de compressão quanto a força peso. Então, eu vou ter a normal aqui para cima, formando 90 graus com a superfície aqui, tá? Então é o seguinte, nós podemos afirmar nessa primeira situação que se eu tenho 10 newtons de força-peso, essa força normal também será 10 newtons, só que no sentido contrário. Então eu posso calcular o valor da força normal, nesse caso aqui, tranquilamente, conhecendo a força-peso. Então essa primeira situação aqui, eu tenho aqui o quê? Que a força normal, o módulo da força normal é o módulo da força-peso. Diretamente, nessa primeira situação. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: essa força normal, normal e peso são um par ação e reação? Será que elas são para ação e reação? Você pode se questionar aqui. Parece, vamos pensar, da terceira lei de Newton, ação e reação, ela vai afirmar o quê? Que a toda ação existe uma reação, só que essa força de ação e reação tem que ser de mesma natureza. Só que a força-peso ela possui uma natureza, que a natureza ela atua à distância, e a força normal é uma força de outra natureza que atua em contato. Então, será que a força normal e a força peso são par ação e reação? Na verdade, não. Então, a resposta seria não. Só para ficar claro. Não são par ação e reação. Na verdade, para a força normal existe um outro par e para a força peso existe outro par ação e reação. Como que nós vamos explicar isso aqui, pessoal? Seguinte. Vamos fazer esse esqueminha aqui para ficar bem claro para vocês. Vamos imaginar... É que aqui nós mostramos esse esquema para ficar mais fácil de entender, mas no fundo, se você for explicar detalhadamente a física que está acontecendo aqui, nós temos que imaginar duas situações. Duas situações. Qual é a primeira situação? Aqui nós estamos ainda no primeiro objeto sobre uma superfície. Vamos pegar aqui a superfície e o bloquinho também numa outra situação. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos pensar em termos de força-peso, primeiramente. Essa força-peso, ela vai surgir de onde? Vai surgir o bloco. Essa força-peso, a Terra vai exercer sobre esse bloco uma força gravitacional de atração, que nós chamamos de força-peso. Então,
vai ser uma ação, né? Essa força peso aqui nós podemos chamar uma força de... é uma ação. Mas como que vai ser a reação? Na verdade, assim como a Terra atrai a caixa não vai atrair a Terra também? Vamos dizer que ela atrai a Terra. Vamos dizer que aqui é o centro da Terra. Centro da Terra. A caixa também vai atrair a Terra. Com uma mesma força-peso, que a gente vai chamar de reação. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos o primeiro par. Primeiro par, ação e reação. Força-peso, mesma natureza. Só que a gente não vai ficar cada vez desenhando aqui essa força de reação lá do centro da Terra, né? Porque carregaria muito a figura, né? O desenho, e complicaria as forças. Então, tem a ação é a Terra exercendo sobre a caixa, e aqui a reação seria a caixa exercendo força sobre a Terra. Lá que nós vimos do assunto da aula passada. Agora, vamos ver o par ação e reação da força normal. O que vai ser o par ação da força normal? Qual que vai ser a ação aqui nessa carta? A ação é o que eu tinha falado para vocês aqui. A ação seria o quê? Uma força que a gente vai chamar F, que a caixa vai exercer sobre a superfície. Vamos dizer que é uma força de ação. E essa força de ação vai ser uma compressão, como nós falamos. É a compressão. Só que... o que vai acontecer? Assim como a caixa exerce uma força sobre a superfície, comprime a superfície vai responder como? Ela vai reagir com uma força N, que nós vamos chamar uma força de reação, né? E essa força de reação é a nossa força normal. Então está aqui, existem dois pares, ação e reação. Só que é claro que nós não vamos ficar cada vez desenhando os dois pares, né? O primeiro e o segundo par, né? O segundo par, ação e reação. O que nós vamos fazer? Nós vamos geralmente simplificar essas figuras aqui, esses dois esquemas. Nós vamos simplificar, trazer para esse primeiro aqui. Só que quando tiver alguma pergunta no livro, alguma coisa falando, mas elas são um par, ação e reação, na verdade não são, mas aqui é mais fácil de explicar, tá? Continuando, vamos colocar um outro exemplo. O segundo exemplo aqui vai ser, vamos continuar, a segunda aplicação que está também aqui no livro seria, o segundo caso, vai ser o quê? Vai ser, que eu falei... força lateral. Nós temos uma força lateral. Não uma força peso, mas eu vou exercer uma força lateral. A Lília dá o exemplo de uma pessoa empurrando uma caixa, um armário ou qualquer outro objeto. Mas eu posso também ter uma força lateral, eu empurrando a parede, empurrando um carrinho. Então, força lateral. Como que vai surgir? Vamos dizer que eu tenho aqui uma caixa, só que no lugar de eu aplicar uma força, estudar a força peso dessa caixa, eu vou aplicar uma força lateral. Como que eu vou ter aqui a força lateral? Eu vou ter aqui uma força D. Quando eu empurro essa caixa, eu vou aplicar uma força F. Vamos chamar essa força aqui, é uma ação. Como que vai ser a normal dessa caixa? A força normal dessa caixa tem que ser, primeiramente, perpendicular à superfície da caixa, só que agora a superfície da caixa tem que tomar cuidado, a superfície agora é lateral. Aqui está a superfície. Então ela tem que ser perpendicular à superfície e contrária à força de compressão. Essa força de ação, eu quando empurro a caixa, eu estou comprimindo a caixa. Então eu tenho uma ação, como é que vai ser essa reação? Vai ser a normal, vai aparecer aqui, ó. Então nós temos a nossa força normal aqui, tá? Então nós temos o segundo caso, que ele está mostrando ali no livro. Agora, terceiro e último caso também, que nós vamos trabalhar detalhadamente na aula da semana que vem, é o plano inclinado. E se a superfície aqui não for nem lateral, não for nem na vertical, nem na horizontal, ela for inclinada, não for na diagonal. Então nós temos um esquema de um plano inclinado. Ali ele dá exemplo do menino descendo no escorregador. Aqui eu posso também dar um exemplo de uma caixa descendo uma rampa. O que vai acontecer aqui? Onde que está a superfície agora? A superfície agora de contato está aqui, ó, plano inclinado. Primeiro, o que eu faço? Eu traço uma normal superfície, traço 90 graus aqui com a superfície. Tem que fazer então
reta inclinada, também uma reta normal inclinada, né? Só que agora aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque agora a força normal ela vai ser quando nós temos a força de compressão aqui. Você vai ter uma força normal, uma força de compressão que a caixa faz, né? Só que o que vai acontecer? A reação vai ser para contrária a essa força de compressão. Então nós temos a força normal voltada para cá. Uma força normal inclinada. E nesse caso aqui, a força-peso, ela não vai aparecer na mesma direção. Então a força-peso vai aparecer para baixo. Então nesse caso aqui tem que tomar muito cuidado que essa situação aqui, o módulo da força normal vai ser diferente da força-peso. Quando eu inclino a caixa numa superfície ou um determinado corpo na superfície, essa força normal não vai ser igual ao módulo da força-peso. Ou seja, essa força normal nós vamos calcular a partir de uma componente da força-peso. Componente X ou Y. Nós vamos ver qual componente que é essa. Por isso, no cálculo do plano inclinado, nós vamos ter que fazer decomposição de vetores. Nós vamos ter que relembrar a decomposição de vetores. Por isso que eu não vou fazer isso nessa aula, para não ficar muito carregado. Mas nós vamos voltar a decompor vetores. Aqueles que ficaram com saudade de decompor vetores, a gente vai voltar a fazer isso. Beleza, pessoal? Temos 3 situações, então, de força normal. Agora, vamos para uma aplicação dessas forças normais. E uma aplicação muito interessante aqui na física, que é o estudo de elevadores. Porque os elevadores aqui, pessoal, são importantes para se estudar tanto força normal como as aplicações das leis de Newton. Então, vamos lá. Eu vou colocar em azul situações. E eu vou fazer um esquema de um estudo num elevador. Por que é importante o estudo no elevador? Porque você vai ter o elevador acelerando para cima, para baixo, elevador parado, elevador com velocidade constante. E a partir disso, você vai ver que a força normal vai aparecer entre o contato do piso do elevador com o pé da pessoa. Então você vai ter diversas situações de força normal dentro de um elevador. É aquela situação que você tem o seguinte, que você pode dentro do elevador sentir, quando o elevador está começando a subir ou descer, você se sentir mais leve ou mais pesado dentro do elevador. Isso é devido a efeitos da força normal. A mesma coisa ocorre quando você vai viajar de avião, lá o avião decola ou o avião vai pousar, parece que você dá aquele frio na barriga. Aquilo lá é uma sensação que você tem devido à variação da força normal no teu corpo. Ou dos órgãos que estão dentro do teu corpo, por isso que você sente frio na barriga. Então vamos lá. Os elevadores são bem legais aqui, porque você pode fazer 3 esquemas gerais aqui. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 14. Eu vou fazer cada um deles, cada situação, e eu vou mostrar a primeira situação aqui. Aqui eu vou colocar no plural, né? Nós vamos trabalhar com elevadores. Primeira situação. Nós vamos ver o elevador em repouso, ou seja, velocidade igual a 0 ou velocidade constante. Nós vamos ver que o efeito é o mesmo da força normal, velocidade constante. Ou seja, a velocidade que não varia, né? A velocidade fica o mesmo valor. O que nós temos? Vamos colocar a primeira, vão ser 3 situações. Eu vou fazer o seguinte, desenhar o elevador, não tem como fugir desse desenho, né? Vamos fazer o primeiro desenho do elevador. Fazer o desenho do elevador, preso por um cabo, sobe e desce. Vou fazer a situação que uma pessoa dentro do elevador. Essa pessoa estará sujeita a 2 forças aqui, pessoal. Vamos considerar o elevador parado ou velocidade constante. O que vai acontecer aqui, pessoal? A primeira situação é que eu tenho a força-peso da pessoa. A força-peso aqui eu fiquei fazendo com... Vou colocar em azul. Você tem a força-peso da pessoa. Vou colocar em verde. Força-peso. A força-peso da pessoa aqui, do centro de massa da pessoa, vai ser voltado para baixo. Eu tenho uma força-peso. E a força normal, no caso do elevador parado, vai ser para cima, como nós vimos lá na situação da caixa. Força normal para cima. E a situação vai ser o seguinte, vamos aplicar a lei de Newton. Como nós vamos aplicar a lei de Newton aqui, pessoal? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Primeiro de tudo,
Força resultante, qual é a força resultante aqui? A força resultante não é... Nós não vamos pegar a força que está para o eixo do lado de cima menos a força que está para baixo. Então aqui nesse caso nós temos a força que está para cima. Nós vamos adotar como sinal eixo positivo, força normal positiva, menos a força peso que está para baixo. Então a força resultante aqui, atuante sobre o sistema, é a força normal menos a força peso. Só que nós vimos que da segunda lei de Newton, a força resultante é o quê? Da segunda lei de Newton. A força resultante é M vezes A, igual a N menos P. Só que nós temos aqui, quando o elevador está com uma velocidade constante ou em repouso, o que acontece aqui? A aceleração é igual a zero. Ou seja, esse elevador não tem aceleração nem para cima nem para baixo. Certo? Então, como é que vai ficar essa forma? Nós vamos cortar aqui o valor da aceleração. A aceleração vai ser zero, vamos zerar esse termo aqui. Se eu zerar esse termo, esse lado vai ficar zero do lado esquerdo. O que vai ficar? Zero igual a N menos P. N menos P. Se eu passar o peso para o outro lado, fica positivo, ou invertendo os termos, eu vou ter que a força normal é igual a força peso. É a mesma situação que nós vimos lá da caixa. Certo? Então, força normal é igual a força peso. O elevador, quando estiver em repouso ou velocidade constante, nós vamos ter aqui a mesma situação aqui de força peso. Aqui é igual a força normal. Como que nós calculamos então a força normal? É só calcular a força peso. P é pegar a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade. Só isso. Agora vamos para uma segunda situação. Segunda situação aqui é quando o elevador está acelerado para cima. Então, segundo, elevador acelerado para cima. Vamos fazer o esqueminha. Quando você está lá no elevador, ele começa, ele dá um impulso e vai para cima, né? Então você vai se sentir mais leve ou mais pesado? Vamos ver aqui. Vamos fazer o esqueminha do elevador, a pessoa está aqui, alegre e feliz, só que agora o elevador... Agora o que acontece? A pessoa vai ter uma força-peso, vai continuar a mesma. Vamos tentar desenhar mesmo o comprimento de seta aqui. Força-peso continua a mesma. Só que o que acontece com a força normal? Quando o elevador começa a subir, o que acontece? Esse impulso vai fazer com que os corpos que estão aqui na superfície pressionem mais essa superfície. Ou seja, a força normal aumenta. Ou seja, o contato com o teu pé e o chão do elevador aumenta mais. Então você vai se sentir mais pesado quando o elevador dá aquele impulso para cima. Ou seja, você vai ter uma força normal, que eu vou escrever aqui em vermelho, mais intensa. E aqui vamos fazer uma outra consideração, que é... Se o elevador está acelerando para cima, vamos fazer o desenho aqui. Aceleração vai ser, o vetor de aceleração vai ser para cima. Tá. Agora é só fazer o mesmo esqueminha aqui. Força resultante é igual ao quê? É a força normal. A força normal vai para cima, né? E a força peso para baixo, menos a força peso. Só que assim, a força resultante vai ser como, pessoal? A força resultante não é a massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton. Coloca aqui. Só que agora a aceleração vai ser diferente de zero, então não pode cortar essa aceleração. Menos normal, igual a normal, menos o peso. Agora eu quero, na verdade, aqui calcular a força normal do meu pé com o elevador. Então o que eu faço? Eu isolo a força normal. Se eu isolar a força normal, essa fórmula vai ficar... Eu posso passar o peso para o outro lado, inverter os termos, vai ficar força peso menos M vezes A. Mais M vezes A. O que vai acontecer aqui? Então a minha força normal vai ser, eu vou sentir minha força peso mais o contato com o elevador. Então é como se eu ficasse mais pesado quando o elevador está subindo ou acelerando para cima, tá? Agora, e o último caso, terceiro e último caso aqui, dos elevadores. É quando o elevador está descendo, né? Dando uma acelerada para baixo. Aí você vai se sentir mais leve. Vamos lá ver? Elevador. Vamos colocar aqui descendo, acelerado para baixo.
Quando o elevador deu uma aceleração. Acelera para baixo. Como é que vai ficar? Vamos fazer o esqueminha aqui. Desenha a pessoa dentro do elevador. Vai desenhar aqui mais. A força-peso da pessoa continua a mesma, né? Nunca muda. Porque a massa da pessoa também é igual e a aceleração da gravidade também vai ser a mesma. Então, o que nós temos? Nós temos que agora... Nós temos aqui a superfície, só que quando o elevador acelerar a superfície, o que vai acontecer? Ele vai perder o contato com a superfície, ou seja, a pressão dos pés da pessoa com a superfície vai diminuir. Ou a compressão. O que vai acontecer? A pessoa vai se sentir mais leve. Vai parecer que o peso da pessoa diminuiu, porque perdeu o contato com o chão. Tá? Ou perdeu um pouco o contato com o chão. Não vai perder totalmente. Né? Então a força normal vai ficar menor. Eu vou exagerar a figura aqui, vou colocar que a força normal diminui. Nesse caso, agora que coisa legal, vamos aplicar de novo lá, aquele esqueminha. Força resultante é igual a força normal para cima, continua para cima, força peso continua para baixo. Só que, como que vai ser a aceleração agora? O elevador acelerando para baixo, então o vetor de aceleração agora é para baixo. É negativo, muita atenção aqui. Então, qual que é a força resultante segundo a lei de Newton? É m vezes A, só que esse A não é negativo, então multiplica por um A negativo aqui. Certo? Vai ficar força normal menos a força peso. Agora, fazendo a continha aqui, isolando a força normal, você vai ter o quê? Depois vocês fazem com calma lá. Você vai ter aqui a força peso menos m vezes A. Olha que coisa interessante. Agora, a força normal, você vai pegar o peso da pessoa e vai subtrair com o valor da massa. Agora vamos para os exercícios. Vamos resolver o exercício da página... Lembrando que essa parte de plano inclinado vamos deixar para semana que vem. Resolver os exercícios da página... São muito simples, da página 21. Eu vou apagar esse lado. O primeiro exercício é muito simples. Então, exercício... Página 21, vamos fazer o exercício 1. É longo o texto, mas é muito simples. Quando o corpo é apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, surge sobre ele uma força de contato denominada força normal. Essa força, nesse caso, tem o mesmo módulo da força-peso e sentido contrário. Lembrando que eles não são pares ação e reação, né? Entretanto, elas não formam um par... acabou de explicar. Elas não formam um par de ação e reação. Apresento duas justificativas físicas para que as forças peso e normal não formem um par ação e reação. Nós justificamos lá na... Vamos ver se vocês recordam na aula, no vídeo passado lá. Quais são as justificativas? Forças normal, vamos colocar aqui, é peso, são de naturezas diferentes ou distintas. São de naturezas diferentes. A força normal, ela vai ser uma força de contato. Então, a natureza. Nós vimos bem lá no início, lá falando da introdução de forças, lá, que eu mandei os slides para vocês lá ainda, bem nas primeiras aulas à distância. Nós vimos que ela normal tinha uma natureza de contato. E essa força-peso, ela é uma natureza de campo, ou seja, corre à distância. Aí a explicação. E as duas agem sobre o mesmo corpo, tá? Elas vão agir sobre um mesmo corpo. Então, lembrando que a lei da ação e reação, elas têm que agir em corpos diferentes. Outro motivo. É por isso que nós tínhamos lá, né? Que lá do vídeo passado, vocês tinham o quê? Força-peso, ela atuava o quê? Era força-peso de ação na caixa e a reação lá no centro da Terra, dois corpos diferentes. A força normal que nós vimos, o par de ação e reação era no contato da caixa com a superfície e da superfície para a caixa, dois corpos diferentes. Aqui, então as forças elas têm que ser de naturezas diferentes e a força normal e peso ela tem que ser ela deve agir em corpos diferentes. Então, aqui, por isso que elas não podem ser consideradas força um par ação e reação, né? Porque aqui a força normal e a força peso estão no mesmo corpo, né? Vamos para o exercício 2. O exercício 2 aqui é
Só para relembrar aquelas situações que nós vimos lá de força normal, ou identificar a direção e o sentido da força normal. Nós temos 3 situações aqui, vamos analisar. Número 2. Nós temos o primeiro caso, vou fazer os 3 desenhos aqui. Caixa sobre uma superfície, aqui geralmente na ficha a gente faz esse risquinho para mostrar que a superfície lisa está em cima. Plano inclinado, temos aqui, só que só invertemos o plano inclinado aqui no exercício. E aqui quando você pega e empurra, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um dedo, aqui empurrando isso aqui é um dedo e uma unha, empurrando aqui uma caixa na parede, ou seja, eu posso pegar aqui, eu estou usando isso aqui, ó, empurrando esse livro na parede, certo? Então aqui ele pede para a gente identificar o quê? Em cada uma das figuras indica a direção e o sentido da força-peso e da força normal. Vamos lá, vou colocar em cores diferentes aqui. Força-peso eu vou colocar em azul e a força normal em vermelho. Então vamos ver. Primeiro é fácil, né? Nós podemos até traçar, eu recomendo para você fazer esse exercício, traçar a reta normal entre a superfície. Daí vai ficar super fácil de fazer, identificar a força normal. Ó. A reta normal aqui, qual que é a reta que forma 90 graus com a superfície nesse caso? Aqui está a reta normal. No segundo caso, aqui é a reta normal, formando 90 graus, 90 graus. Agora nesse caso aqui, ó, agora a superfície está para cá, então a reta normal está aqui. 3 casos distintos, parecidos com os exemplos que nós vimos, né? Agora vamos ver o primeiro. Primeiro vamos desenhar a força-peso. Vou colocar em azul. Força-peso para baixo. E a força normal vai ser contrária à força-peso, né? Para cima. Então aqui está a força normal. Ele desenha mais ou menos assim. Força normal. Geralmente, pessoal, deixa eu até fazer uma correção aqui. Nós não colocamos em cima da superfície de contato. Deixa eu fazer melhor aqui esse desenho. Nós geralmente colocamos no centro de massa do corpo. Identificar a força. Nós colocamos no centro de massa do corpo. Esse motivo aqui nós vamos saber descobrir só lá na segunda série. Geralmente nós pegamos bem o centro de massa do corpo, ou o centro geométrico, bem no meio aqui do quadradinho, fazemos o quê? E aplicamos essas forças aí bem no meio. Vamos fazer a reta normal. Agora pega lá, força-peso. Vou desenhar de novo aqui. Força-peso para baixo. Aqui, tá meio falhando já essa canetinha, de tanto escrever. E a força normal para cima. Tentem fazer, se vocês que tiverem régua aí, por perto, tentem fazer o comprimento igual aqui, para ficar bem bonito o desenho. Agora aqui, segundo caso, a força-peso. Agora tem que tomar cuidado, porque a força-peso não vai ser na mesma direção que a força normal. A força-peso, na caixa, vai ser sempre voltado para baixo. Então a força-peso vai ser para cá. E a força normal? Perpendicular à superfície. Então como vocês vão desenhar? Assim, ó. Seguindo a nossa reta normal. Por isso que é importante fazer a reta normal aqui, tá? Se vocês fizerem a reta normal com a superfície, 90 graus, não tem erro. Agora, esse outro caso aqui. A força-peso vai ser para onde? Sempre para baixo, pessoal. Sempre para baixo, né? A Terra sempre vai atrair os corpos para baixo. Nunca as coisas vão cair para cima ou para o lado, né? E a força normal vai ser perpendicular à superfície. Então a superfície está aqui na vertical, vai ser na horizontal. Só que a força de contato está para aquele lado, porque o dedo está empurrando para a direita. E a força normal então vai ser para a esquerda. Aí os 3 esquemas. Eu vou pedir para vocês copiarem os exercícios, fazer na apostila. E dessa vez, porque tem muitos alunos que não estão assistindo os vídeos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir que, além de mandar os exercícios, vou colocar no cronograma, eu vou pedir também para, além de resolver usar os exercícios do dia, eu vou pedir para mandar lá no cronograma, mandar lá por foto, a foto das atividades daqui também, que vocês vão resolver com o vídeo, porque para mostrar se o aluno está acompanhando os vídeos ou só está apenas fazendo os exercícios, tá? Agora vamos para a situação dos elevadores. Vamos para os elevadores. O elevador vai ser legal, porque você vai aplicar aquelas situações distintas lá. Vamos lá para o primeiro caso. Deixa eu aumentar mais o espaço aqui. Vamos ver exercício 3. De uma maneira resumida aqui, para oferecer maior conforto aos passageiros,
Os elevadores são fabricados para desenvolver uma velocidade constante durante a maior parte do trajeto. Por isso que você não sente esses elevadores mais modernos, você não sente muito pesado ou aquele embrulho no estômago de subida e descida, porque a maior parte do tempo eles estão com velocidade constante, você não sente praticamente nada. Mas se você pegar um elevador bem num prédio antigo, você vai sentir muito, né? Daí você vai ter aquele desconforto muito maior. Então eles estão desenvolvendo algo para melhorar o padrão aí de qualidade do elevador. Se uma pessoa de 80 kg estiver no elevador, ó, vamos considerar a massa de uma pessoa 80 kg está no elevador. E qual será a intensidade da força normal que o piso do elevador exercerá sobre a pessoa? Ele quer saber as forças normais em várias situações. É bom focar aqui que nós queremos calcular o N para cada situação. E considerando que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O primeiro passo aqui, que eu indico muito vocês fazerem, é já determinar a força-peso da pessoa. Porque a força-peso da pessoa vai ser válida em todas as situações. Então vamos calcular a força-peso. Lembrando, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então é só pegar o quê? Massa de 80 kg vezes 10. Ou seja, o peso da pessoa, nesse caso aqui, vai ser de 800 newtons. Aqui eu vou fazer cada vez uns exercícios, mas aos poucos eu vou deixar que vocês já vão fazendo direto esse cálculo aqui, tá? Aqui no começo eu vou ficar fazendo esse cálculo, mas depois, quando eu falar em força-peso, vocês já vão ter que pensar que tem que multiplicar por 10 aqui, a massa, tá? Agora vamos lá. Primeiro caso. Quando o elevador estiver parado. Letra A. Vou colocar em outra cor aqui. Quando o elevador estiver parado. O que vai acontecer? Quando o elevador estiver parado, nós temos que acompanhar aquelas situações que eu anotei, cada uma delas aqui no quadro. Quando o elevador estiver parado, o que nós vimos lá? Que a força normal, vou escrever em vermelho. Força normal é igual a força-peso. Situação parada. Ou pode ser com velocidade constante. O que nós temos? Se a força-peso é igual a 800 newtons, a força normal também é 800 newtons. Aí, é só isso para fazer? Só isso. Então, o peso da pessoa é igual à força normal. Letra B. Subir acelerado. Cuidado, nós vimos a situação lá do subir acelerado. Vejam no vídeo passado lá, acelerado, ou consultem lá na apostila, qual que era a fórmula do subir acelerado. Subir acelerado nós vimos que a força normal é igual a P mais o peso que multiplica M vezes A. Lembrando aqui que a aceleração é positiva, porque ele está acelerando para cima, tá? Só substituir os valores. Tem que decorar todas essas fórmulas? Não precisa, o importante é que entender o que está acontecendo, tá? Então, subir acelerado, a normal vai ser o quê? Peso, quanto que é o peso? O peso nós podemos já substituir diretamente aqui, 800 mais a massa, quanto que vale a massa da pessoa? 80 vezes a aceleração. Ele diz que a aceleração ali do corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Substitui, tá ali no enunciado. Vamos até colocar entre parênteses aqui. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Fornecido pelo exercício. Então vai ficar 800 igual a 80 vezes 2, vai dar 160. Ou seja, nós temos a força normal de 960 newtons. Olha, força normal quando o elevador sobe acelerado, você se sente mais pesado, ó, por causa da força normal. Você tem a impressão que o teu peso aumentou para 960 newtons. Então você se sente mais pesado. E se você colocar uma balança, subir uma balança, vai aumentar a massa da tua balança lá. Porque, não que a massa do teu corpo vai aumentar, mas é que a balança ela mede a partir da força-peso, né, do corpo. Agora, vamos lá. Letra C. Descer acelerado. Descer acelerado. Ou seja, quanto que vai ser essa aceleração aqui? Descer acelerado com uma aceleração de, novamente, 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, muita atenção aqui. Quando é descer acelerado, a fórmula fica assim. Força normal igual a peso menos M vezes A. Isso confirma lá na aula. Peso 800 menos
m vezes a massa vale 80 e a aceleração vale 2. Então vai ficar 800 menos 80 vezes 2 dá 160. O que nós vamos ter aqui? Quanto que vai ser aqui a... Quanto que vai ser a força normal? Vai ser 640. Desculpa, pessoal. Me afoguei. Não é corona, tá? Me afoguei só aqui. Agora, letra D. Acho que vai ter espaço para fazer aqui embaixo. A letra D é uma situação que, se vocês conferirem aqui, ele vai dizer que é descer freando. O descer freando é parecido com o... Ele é semelhante ao quê? Se vocês conferirem na teoria, o descer freando é a mesma coisa, é igual a subir acelerado. Depois confiram lá no conteúdo. E o subir acelerado que nós vimos é igual a letra B. Então nós vamos fazer o quê? Mesma situação da letra B. N igual a peso igual a mais a massa vezes a aceleração. Então quanto que vai ser? Eu não vou fazer de novo o cálculo, mas nós vamos ter aqui o quê? Que é normal, vai ser igual a 960. Se vocês quiserem refazer, mas é a mesma coisa que a letra B. Tá? Letra D. Letra E. O que vai acontecer se o elevador subir com velocidade constante? Eu vou apagar aqui. O que acontece se o elevador subir com velocidade constante? Quando o elevador sobe com velocidade constante, a aceleração é zero também. É a mesma situação que a letra A. O elevador com velocidade constante ou o elevador parado, a aceleração é zero. Então, a letra E, vamos colocar a velocidade não varia, né? Velocidade constante. O que nós temos? A velocidade constante e a aceleração é igual a zero. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer na situação que a força normal é igual a força peso, ou seja, 800 newtons. Mesma coisa que a letra A. Beleza? Então, a pessoa, quando estiver com velocidade constante, ela não vai sentir aumentar o peso dela ou diminuir esse desconforto. Por isso que os elevadores, tanto subindo quanto descendo com velocidade constante, é a mesma coisa que estivesse parado. Letra F. A letra F ela é mais interessante de todas aqui. Essa situação aqui, nós temos... O que vai acontecer com o corpo se ele cair em queda livre? O que seria o elevador cair em queda livre? Vamos dizer que o elevador arrebenta o cabo do elevador e o elevador começa a cair. Queda livre. Quanto que vai ser a aceleração desse elevador para baixo? Não vai ser a própria aceleração da gravidade? Sim, é queda livre, o elevador arrebentou e está caindo em queda livre. Não tem uma aceleração do elevador, vai ser para baixo, vai ser igual à aceleração da própria gravidade. O que vai acontecer? Qual que vai ser a consequência disso? Vamos escrever aqui. Nós vamos fazer o que a aceleração da gravidade é para baixo, então você vai colocar N igual a peso menos M vezes... Só que, no lugar de você colocar o A aqui, que vai aparecer do M vezes A, você coloca M vezes G. E o peso e a aceleração da gravidade é para baixo, então é negativo. O que vai acontecer aqui? N é igual ao peso que nós vimos que é 800, menos a massa. Quanto que vale a massa? 80. E a aceleração da gravidade? 10. O que vai acontecer aqui? 800 menos 800. N é igual a 0 newtons. O que isso quer dizer? Quando a força normal é 0 newtons, quer dizer que a pessoa desprendeu o pé do elevador, porque o elevador fica em queda livre, ela soltou do elevador, então ela perdeu contato com o chão do elevador. Esse perder o contato com o chão do elevador é uma pessoa em queda livre, ou como uma pessoa está num voo lá, que ele faz aí esse voo, ele simula a falta de gravidade, o avião atinge uma aceleração que a pessoa perde o contato com a superfície, então é como se ele estivesse flutuando dentro do avião. É isso que acontece aqui no elevador. Uma dica, em acidentes acontece às vezes isso, né? Hoje em dia os elevadores são muito mais seguros, mas acontece uma vez ou outra de arrebentar um elevador. Aconteceu isso recentemente, aí, 2 meses atrás, em São Paulo, eu acho.
O que aconteceu? Uma dica quando arrebenta o elevador é você dar um salto. Por que você dá um salto? Porque quando você dá um salto, na hora que arrebenta o elevador, você vai lá pro teto, se gruda no teto do elevador. E isso vai fazer com que geralmente o elevador, quando ele cai, ele vai arrebentar, ele vai danificar a parte de baixo do elevador. Vai danificar mais a parte de baixo do elevador. Então a pessoa pode se salvar numa queda do elevador. Não digo, nem sempre isso acontece, porque o elevador ele pode cair num andar muito maior, né? Muito mais alto lá, né? O que acontece? Daí pode o elevador inteiro arrebentar, né? Infelizmente, com as pessoas que estão lá dentro, né? Então, é uma forma de proteção ou de você tentar se salvar é saltar dentro do elevador. Porque além de você perder a força normal, você vai no momento sair completamente do chão e grudar lá no teto, né? Daí você vai ganhar uma força normal lá com o teto, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui são os exercícios de hoje. Como atividade para vocês me entregarem até 6 horas da tarde, vocês vão resolver para mim lá da hora do estudo. Vocês vão resolver, vamos lá. Atividades. Vou mandar por foto, hora de estudo. Hora de estudo, página 42. Começando da página 42, vai pegar um pouquinho também da página 43. Não é fazer todos os exercícios da página 43, tem gente entregando todos os exercícios, pessoal. Vamos com calma. Sei que vocês querem fazer todos, mas nós não vimos toda a matéria ainda. Exercício 11. Vai falar sobre a força normal. Exercício 12. Exercício 2 também ali em relação a uma bengala. Exercício 14, que ele vai falar estude para resolver o exercício 14. Olhem com carinho ali as partes do que acontece com o elevador. Ali dentro no exercício 14 ele coloca uma figura, uma pessoa dentro do elevador e coloca um dinamômetro. Esse dinamômetro é um medidor de força dentro do elevador. Então o que vai acontecer com esse dinamômetro quando ele está... O que está acontecendo no elevador? Subindo, acelerado, descendo. Analisem com carinho isso. Não façam de qualquer jeito, pessoal. E o número 15. O 15 é o seguinte. Eu já coloquei uma explicaçãozinha aqui, uma dica. Vou dar uma dica aqui no número 15. Para resolver. O exercício número 15, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui as dicas que eu passei. Vocês vão fazer o mesmo esquema. Ele é um carro passando sobre uma lombada, só que a lombada ela é circular. Então nós temos aqui um carro passando sobre uma lombada, só que exagerei a figura aqui, uma lombada é circular, então ele vai ter que ser um movimento circular, a velocidade desse carro. Então vocês vão aplicar a mesma equação. Força normal, que o carro, só que essa força resultante, força resultante, ela vai ser uma força resultante centrípeta, devido ao movimento circular do carro. É igual a o peso do carro menos a força normal. Essa força aqui, para calcular essa força, vocês vão utilizar essa fórmula aqui, ó. Muitos utilizaram lá no exercício do satélite. Força resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r. O que é o v? O v é a velocidade do carro. E o r é o raio da lombada. O raio da circunferência da lombada. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir os valores do raio da lombada, da velocidade, e daí depois que vocês calcularem a força, o que vocês vão fazer? Vocês substituem a força nessa equação, a força-peso vocês calculam a partir da massa do carro, vezes a aceleração da gravidade, e vocês vão chegar no final do valor da... Vai chegar no final o valor da força normal, que é o que o exercício está pedindo, isolando o valor da força normal. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, chamar. Beleza, pessoal? Entregue esses exercícios e os exercícios que vocês fizerem em sala, por foto, até 6 horas da tarde. Um forte abraço, bom estudo!